hoje. Senhor Deus e Pai, oramos a Ti apresentando-nos e apresentando este grupo de alunos e apresentando esta nova matéria que iniciamos hoje aqui. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie, nos oriente em tudo. Fala-nos, ministra-nos, ó Deus, glorifica o Teu nome, abrindo as mentes, os corações dos Teus servos e servas, ajudando-me a mim na transmissão da tua santa e gloriosa palavra, dá-nos a fortaleza necessária, o ânimo, ajuda os teus filhos, a Deus, a terem mais amor pela tua palavra, porque segundo a tua palavra, avivamento é amar desesperadamente o estudo da tua palavra. E aqui está um grupo de 22 alunos, não estão todos hoje ainda aqui reunidos, mas esse grupo desta terça-feira atingiu esse número bastante lindo para a tua glória, 22 alunos, toda a glória damos a ti e esperamos que virão mais porque virão por causa de um avivamento que o Senhor está trazendo a vários corações. Obrigado, e a nossa oração apresentando as nossas vidas e esta aula, os teus cuidados no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, graça e paz. Queremos primeiramente agradecer a Deus, né, por estarmos mais uma vez reunidos aqui juntos. Queremos também agradecer a todos vocês que puderam entrar conosco. Estamos pelo menos na metade da turma, né? Nós somos hoje 22 alunos. Estão faltando aí a nossa irmã Sabrina. É a primeira vez que eu vejo a irmã Sabrina em miniatura. Eu conheço a irmã Sabrina em 3 formatos, né? O formato humano natural, que nós nos conhecemos pessoalmente, o formato do computador e agora o formato miniatura, mas ela não é desse tamanho não, tá bom, meus? É a circunstância hoje que levou ela a ficar desse tamaninho, mas é uma alegria, o esforço que a irmã Sabrina fez hoje, olha, foi coisa de acrobata, graças a Deus. Né? E, lamentavelmente não vão poder estar hoje os seus familiares, né? Nem seu esposo, nem a sua filha, devido a algumas circunstâncias. Mas amém, as circunstâncias ocorrem, né? E por isso que tem o formato gravado das nossas aulas. Vamos começar. Estamos começando então com a primeira aula desta nova matéria, Homilética 1, a arte de pregar sermões. Quem de vocês ainda não pôde receber a apostila papel física? Irmão Alexandro, somente por os que estão aqui. A maioria então recebeu. Que estranho. Irmã Gleice Kelly recebeu, olha que coisa curiosa, né? E é na mesma rua onde mora o nosso irmão Alexandre, chegou para Eu já ela, mas não recebi chegou. também. Irmão Jorge recebeu? Já. Isso. Mas é interessante que a irmã Gleice Kelly, que me corrija se eu estou errado, o irmão Alexandre e o seu irmão moram na mesma rua. Ele não recebe, mas ela recebe. Então aí tem uma discriminação. Então o correio aí fez feio. É Fez no feio. mesmo prédio, porta a porta. Então tem negócio errado. Peraí, se é porta a porta, então é discriminação. Poxa, o correio. Aqui O em correio casa, falou aqui em feio. casa nunca chega as duas juntas. Sério, irmão Gil? Nunca chega. Pode meter um som no correio que o irmão ganha, discriminação. E marido e mulher, irmão e irmã, se está chegando porta a porta no mesmo endereço, se não chegar junto, é discriminação, gente. Meu Deus, mas pelo menos a maioria recebeu, né? Acredito que ainda, ou amanhã, ou ainda no transcurso dessa semana, o nosso irmão Alexandre vai estar recebendo. Bom, deixa eu dar aqui uns 2 rápidos esclarecimentos. Eu creio que vocês já devem ter lido um aviso que eu deixei no grupo hoje, um pouquinho mais cedo. Tá? Eu estou com muita acumulação de provas e no processo de correção. Era suposto eu liberar as notas hoje, mas não foi possível, porque eu tenho algumas urgências com algumas outras turmas, né? Porque já estão algumas outras turmas com considerável atraso, então eu tenho que trabalhar por ordem de chegada. Então, eu estou fechando entre amanhã e quinta-feira a correção de várias provas de 2 turmas. Aí entra na sequência a correção da prova de vocês, né? Aí eu já libero até no máximo até a próxima terça, antes da aula vocês já estarão recebendo. Segunda coisa, temos 5 alunos que não 5 alunos que não fizeram a segunda chamada. Um ou outro vão fazer, temos mais do que 5, é claro, mas optaram a fazer um trabalho. Então já vou aqui mencionar os nomes para ficar gravado.
Irmã Angelina Ramalho não fez a segunda chamada. Irmã Aline Kevin não fez ainda a segunda chamada. Irmão Edmilton dos Santos, irmão Fernando Cunha, irmão Ítalo Mateus Alves e nosso irmão Zaqueu Luiz Gonçalves. Bom, a maioria desses irmãos, praticamente 4 desses irmãos, vão fazer na próxima aula. Seria hoje, mas eu decidi colocar para a próxima aula para dar mais tempo para os irmãos estes que acabei de mencionar se prepararem, tá? Para se prepararem. Um irmão optou para fazer trabalho, né, devido a algumas dificuldades. Tudo bem, a gente entende, né? Nem todos conseguem fazer prova, tem dificuldade, né? Mas fiquem tranquilos que aqueles irmãos que não fizeram, eu sempre dou a opção de fazer o trabalho. Perfeito. Segunda coisa, esta matéria, ela é a terceira mais extensa do curso, né? São 3 matérias muito extensas, né? A de hermenêutica e exegese, muito extensa, esta matéria de homilética e a matéria de escatologia, que alguns já fizeram, outros não. Os que não fizeram vão observar que essa matéria de escatologia ela vai ter 5 aulas em 3 módulos diferentes. Então, total de 15 aulas. 5 de módulo 1, 5 do módulo 2, 5 do módulo 3. Então, essa matéria é a mais extensa de todas. Então, como temos matérias, algumas delas extensas, então nós tomamos mais de 5, 6 aulas. Então, essa matéria de homilética vai tomar exatamente 7 aulas. Tá? Ela vai terminar no dia 30 de julho. E esta matéria vai ter um trabalho, não vai ser prova, vai ser um trabalho que eu vou explicar a vocês no transcurso das aulas. Vocês fiquem tranquilos, não vai haver prova para a matéria de homilética, vai ser um trabalho. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Vai ser um trabalho, não vai ser prova. Vou dar uma data de 2 semanas para frente e esta matéria de homilética não vai constar de trabalho. Perfeito. Tudo dito, vamos passar então para a nossa apostila. Ela é uma apostila não muito extensa, não muito grande, mas é uma apostila que ela tem um conteúdo razoável para dar base a vocês a entenderem o que é homilética. Vamos lá na página de número 1. Antes que eu me esqueça, eu quero apresentar aqui, seriam 3 alunos novos, não sei o que aconteceu com o irmão Alessandro, desculpe. Deixa eu ver aqui. O Jonathan, estava esquecendo. Oh, meu Deus. Muita coisa, só um momentinho. Muita coisa na minha mente. Jesus da glória, muita coisa. Eita. Temos mais um aluno novo também. Ele vai entrar fazendo test drive e depois acabou de entrar o irmão Zaqueu. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Nós temos aqui a honra e a alegria de apresentar 2 alunos, né? Seriam 3 da igreja de Nagataki, mas o irmão Alessandro, repito, por alguma razão que eu desconheço até agora, não apareceu, de repente está apertado com o trabalho, mas ele aparecendo no meio do caminho, claro, vou apresentá-lo. Se ele não aparecer hoje, vou apresentá-lo na próxima aula. Quero apresentar nosso irmão Joel. Deixa eu ver aqui o seu nome. Seu nome é um pouco extenso e eu vou acabar aprendendo a decorar os nomes. Jesus Rodrigues. Isso, obrigado, irmão. Para começar, assim, a minha memória não é tão boa como a sua, mas eu vou aos pouquinhos pegando, né? Nosso irmão Joel de Jesus Rodrigues. Mais bíblico impossível, né? Joel, profeta Joel e o Senhor Jesus estão combinados. Não, nosso irmão Joel de Jesus Rodrigues e a nossa irmã Gleice Kelly Paranhos. Por gentileza, irmão Joel, dê um acenozinho. Isto. E a nossa irmã Gleice Kelly, por gentileza. Isto. Irmã Gleice Kelly, para quem não conhece, é irmã do nosso evangelista Alexandro dos Santos, ali de Nagataki, né? Vive em porta a porta. Está chegando aqui o nosso irmão Jonathan. Irmão Jonathan Duarte. Também eu quero apresentá-lo, mas ele está fazendo hoje o test drive. Ele fez igualzinho o irmão Ailson, né? Está fazendo o test drive. Se gostou, permanece. Se não gostou, sai, se retira. Vamos lá. Vamos aguardar somente um minutinho, porque ele está configurando uma entrada. Está ali o irmão Jonathan. Irmão Jonathan, paz do Senhor, boa noite. Não está me ouvindo. Entrou a imagem, mas não entrou o som.
Alô, irmã Jonathan, me ouve? Irmão Jonathan, me ouve? Por enquanto ele não me ouve, mas tudo bem. O que nós dizemos aos nossos irmãos que estão entrando hoje, irmão Joel, nossa irmã Gleice Kelly, que nós dizemos para eles? Sejam bem-vindos em nome de Sejam Jesus. bem-vindos em nome de Sejam Jesus. bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e mantenham vocês firmes e fortes até o arrebatamento, até o final do curso. Irmão Jonathan, consegue me ouvir? Ele está ali com alguma interferência no som. Não consegue. Pastor, Sim. eu mandei uma mensagenzinha aí para o senhor, tem como o senhor... Ok, sem problemas. Tranquilo. Obrigado, Fique tranquilo. pastor. Obrigado. Sem problemas. Obrigado, irmão. Ok. Irmão Jonathan, me ouve? Não me ouve. Pode, senhor. Paz do Senhor, finalmente conseguiu configurar o áudio, né? É um pequeno inconveniente. Desculpe a demora da minha parte. Queremos apresentar também nosso irmão Jonathan Duarte, está fazendo test drive. Se ele gostar, fica. Se ele não gostar, ele diz tchau, tchau. Mas se gostar, ele continua aqui conosco. O que nós dizemos ao nosso irmão Jonathan? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E que Deus lhe ajude para o irmão ficar. Se não gostar, é o direito dele dizer, muito bom, meus irmãos, mas eu estou indo embora. Meus irmãos, vamos então abrir a nossa apostila na página de número 1. Isto, página de número 1. O que é homilética? Em uma outra turma, há uns 2 anos atrás, um aluno ficou bem assustado quando falamos dessa matéria. Falei, pastor, quantas receitas nós vamos aprender? Como assim, receita? Não é para fazer omelete? Não tem nada a ver com omelete. E ele pensava que tinha alguma coisa ligada. É sério, irmão? E é um evangelista, acredite, não vou dizer de onde. Fiquei bem impressionado. Ele nunca ouviu falar dessa palavra, dessa expressão. Ele pensava que se tratava de uma receita para ovos ou omelete, coisa parecida. Não tem nada a ver com omelete. É um negócio assim um pouco complicado, mas tudo bem. Então está aqui na primeira página da apostila. O significado de homilética diz respeito à preparação e comunicação de sermões bíblicos feitos para pregação. Em outras palavras, é a disciplina teológica que se encarrega de instruir alguém na organização dos seus pensamentos para comunicar com eficiência um sermão baseado na Bíblia Sagrada. Então, tem 4 coisas que temos que, nessa primeira aula, ter um pouquinho em mente. Isso aqui é importante, tá? A homilética, ela é encarada em 4 situações. Ela é uma ciência, ela é uma arte, ela é uma técnica e ela é uma religiosa. Por que ela é uma ciência? Sob o ponto de vista de seus funcionamentos teóricos, históricos, psicológicos e sociais. Então, por isso que a homilética é uma ciência. Ela é uma arte quando considerada nos seus aspectos estéticos, a beleza do conteúdo e da forma. Ela é uma técnica, pelo modo específico de sua execução ou ensino. E ela é uma religiosa, por sua função espiritual de transformação, adoração e poder. Olha que interessante isso aqui. A palavra homilética se originou a partir do grego, homilete, que quer dizer ensino em tom familiar. Homileu, derivado de homilétique, que significa conversar. Homilia, que é a adaptação de homiléu, que quer dizer discurso com a finalidade de agradar. Alguém aqui já foi católico antes de conhecer Jesus? Isso. Você que foi católico, se você nunca foi católico, você não vai saber a pergunta que eu vou me referir. Na Igreja Católica se usa, né, na verdade, uma expressão muito parecida com esta palavra homilética. Alguém se lembra? Homilia? Homilia. Exatamente. Então, a Igreja Católica ela roubou este termo que é usado por nós evangélicos e é usado, né, dentro do grego do Novo Testamento. Então, essa expressão homilia
é nossa como cristãos, como evangélicos. Igualzinho à expressão Eucaristia. Alguém se lembra? Você que foi católico? Eucaristia, essa expressão também ela foi roubada do Novo Testamento, do grego koiné, né? Foi roubada de nós evangélicos. Então, duas palavras gregas que são de uso do Novo Testamento do grego koiné, né? Que é a língua original e que foi escrita os 27 livros do Novo Testamento. Então, a Igreja Católica rouba essas palavras e distorce o seu significado original, né? A Eucaristia seria a semelhança da ceia do Senhor, mas a palavra Eucaristia ela vem de uma palavra grega, Eucharistia, ação de graças, né? E a palavra homilia vem do grego, né, homiléu ou homilete, que quer dizer discurso em tom familiar. Continuando aqui na nossa apostila, no século XVII, o cristianismo se aproveitou de características da excelente retórica grega e as levou para a igreja, dando o nome de homilética. Então, outro ponto importante, a arte de discursar, de falar, veio originalmente da cultura grega. Os gregos, por natureza cultural e por natureza histórica, foram, digamos, a base para o desenvolvimento das técnicas de discurso, das técnicas de retórica, das técnicas de sermões. Segundo o dicionário brasileiro, continuamos na apostila, homilética é eloquência de púlpito, arte de pregar sermões. Ou seja, homilética é considerada o estudo da arte de pregar, utilizando os princípios da retórica com a finalidade específica de falar sobre a Bíblia cristã. Virando aqui a página, essa aqui é fácil, ó. Vamos juntos, então, formar o conceito do que é homilética. Não tem nenhum mistério. Esse conceito de homilética, como vocês estão vendo aí na apostila, tem 3 partes. É exatamente o que nós já vimos na página número 1. Aí vocês podem copiar exatamente como está lá, né? Homilética, ensino em tom familiar. Homiléu, derivado de homilética, que significa conversar. E homilia, adaptação de homiléu, que quer dizer discurso, com a finalidade de agradar. Alguém está me entendendo? É só você voltar para a página 1 e transcrever exatamente esses 3 pontos e colocar cada ponto dentro da sua respectiva linha. Continuando na página 2. É importante destacar que Deus não se limita a nenhuma regra de retórica. Interessante isso aqui. Ele está acima de todas as coisas e não raras são as vezes que recebemos uma palavra que entra como flecha ao nosso coração, vindo de uma pessoa completamente leiga em relação a qualquer método ou estudo homilético. Eu conheço centenas, por que não dizer sem uma gota de exagero, milhares de pessoas que pregaram e ainda pregam sem nenhuma técnica. É pura unção. Você vem do céu, prontinha a mensagem, pum. E a impressão que dá que a pessoa tinha estudado as técnicas de homilética. Então, pastor, por que nós temos essa necessidade de conhecer essa matéria? Independente da unção que Deus venha dar a cada um de nós, é importante, e Deus recomenda isso, usando o apóstolo Paulo, que estudemos e nos preparemos para trazer uma boa mensagem, uma mensagem que definitivamente venha do coração de Deus, não uma mensagem sem pé e sem cabeça. Acredito que você já deve ter ouvido pregadores até de boa eloquência. O que é eloquência? A capacidade de falar bonito, de falar bem, de falar ordenadamente, colocando bem as palavras. Mas se a mensagem não tem princípio, meio e fim, não faz nenhum sentido. Eu acredito que você já deve ter ouvido muitos pregadores, até bons, começam uma excelente mensagem, mas se perdem no meio da mensagem, introduzem a mensagem, aquela coisa toda, aquele fogo, aquela bênção de Deus, a igreja animada, atenta em ouvir a mensagem, mas no meio do caminho ele se perde. E quando ele se perde, ele tem uma dificuldade doida para concluir a mensagem. Já tem aquele pregador que começa bem a mensagem, desenvolve o meio da mensagem, mas não consegue concluir a mensagem. Ele se perde exatamente
no ponto da finalização. E tem pregador que começa a mensagem num assunto e termina em outro assunto. Isso deixa a igreja confusa. Oh, meu Deus! Eu acho que alguém está entendendo o que eu estou falando. Não é crítica, irmãos. Isso não é crítica. Isso quer dizer que Deus, ele dá a mensagem, ele dá a inspiração, mas a parte da organização cabe a nós. Não quero dizer com isso que eu e você vamos ter que colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Não se trata disso. Se trata que a nossa parte de ler, de se preparar, de estudar, essa é a nossa parte. Agora, a parte que o Espírito Santo vai fazer é a dele. E qual é a parte dele? Ele vai te dar a mensagem, ele vai te capacitar, ele vai te ungir, e na base da sua preparação, segundo a vontade dele, ele vai te usar. E tem pessoas que nem se preparam, mas estão recebendo aí mensagem. Mas isso são situações especiais, esporádicas. Não são situações frequentes. Atenção, alguém está me ouvindo? Não são situações frequentes. Tem pessoas que dizem, não, o Espírito Santo vai me dar mensagem. Eu sei que ele dá. Várias vezes, irmãos, Deus já me deu mensagens assim, prontinha, do princípio ao fim. E eu ficava, opa, eu não tive a condição por A e B, C de me preparar, e me dava. E aí Deus começou a ministrar meu coração. Assim como eu te dou a mensagem preparadinha do princípio ao fim, assim você tem que se preparar para desenvolver a minha mensagem e trazê-la fielmente. Então aquilo ali me deu um temor enorme no meu coração. E eu comecei, então, a me preparar, a estudar, a ir a fundo. O grande problema que alguns pregadores têm, preste atenção, e pode ser também o seu problema, é na leitura do texto. Muitos têm um enorme problema na leitura, na interpretação. Eu só posso interpretar aquilo que eu entendo. Alô? Alguém está comigo? Alguém está comigo? Eu só posso interpretar aquilo que eu entendo. Se eu não entendo o que eu estou lendo, como é que eu vou interpretar o texto? E se eu não sei interpretar o texto, como é que eu vou trazer uma mensagem? Alguém está me acompanhando, gente? Eu só posso trazer uma mensagem, eu posso pregar uma mensagem partindo do princípio que entendi primeiro a mensagem para depois interpretá-la e aí transmiti-la, passar às pessoas. Essa dificuldade eu vejo em mais de 70% dos pregadores. Então, ou seja, 30% eles leem, entendem, interpretam e, por fim, conseguem transmitir corretamente. Então, nesta matéria, nós vamos encarar um interessante desafio que vai envolver muita leitura de textos bíblicos. E nesta muita leitura, se você já lê, vai ler mais. Se você pouco lê textos bíblicos, você vai ter que ler, porque do contrário você não vai conseguir interpretar e muito menos entender. Ou seja, eu só posso interpretar aquilo que eu entendo, para que no final das contas eu possa transmitir a mensagem de forma correta. Vamos lá. É verdade, está aqui na apostila. Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, quando bem desejar. Mas não devemos jogar a nossa sorte. Temos que fazer a nossa parte. E a parte de Deus Ele vai fazer. Está aqui o objetivo. Qual é o objetivo da homilética? O estudo da homilética é indicado a todo aquele que deseja aprender a preparar e apresentar os sermões através de pregações bíblicas mais eficazes e interessantes, de maneira a cativar o público. Pensa aí, não precisa dizer nomes. Pensa num pregador que você conhece de perto, seja da sua igreja, seja nas redes sociais, seja ele itinerante que vai de um lado para outro, mas você o conhece. Pensa no pregador que quando você ouve ele ministrar a palavra, você percebe que a mensagem que ele traz da parte de Deus é uma mensagem eficaz, é uma mensagem interessante,
e é uma mensagem que cativa o público, não cansa. Alguém já pensou em alguém? Alguém? E isto? Você ouve a pessoa, vê, uau, essa mensagem está dizendo tudo. Essa mensagem é interessante. Essa mensagem cativa. Essa mensagem não faz ninguém dormir, ninguém ficar distraído, bocejando. E hoje está difícil ouvirmos mensagens eficazes, anote aí, interessantes e cativantes. Ouvimos muitas mensagens figurinha repetida. Vocês acreditam? Eu faço essa pergunta com muita humildade e com muito respeito, que alguns dos pregadores que conhecemos como famosos, eles copiam ipsilíteris, ou seja, literalmente, mensagens escritas, baixadas na internet? Alguém já percebeu em alguém sobre essa realidade? É uma triste realidade. Eu não vou dizer nomes, repito, por ética, por respeito, porque a intenção nossa aqui não é denegrir a imagem de ninguém, mas eu conheço 2 pregadores super famosos, brasileiros. É impressionante. Eles vão lá na internet e baixam a mensagem do fulano de tal, de um outro pregador, e ainda tem, né, o rostinho, né, abençoado de dizer, é minha autoria, Deus me deu. Brinca com isso não, isso é sério. E prega igualzinho como está escrito, mas não como deveria se pregar. E isso me impressiona. Não é errado, escute, não é errado você se inspirar em um pregador, ter ele como modelo ou como uma referência. Porém, copiá-lo, não. Copiá-lo, não. Você pode até ter um esboço dele e observar o esboço e daí tirar uma ideia. Mas em cima dessa ideia, você tem que ser você mesmo, você, e não uma cópia literal daquilo que o pregador deixou por escrito, entende? E tem mensagens que são muito repetitivas, que não vão a nenhum lugar. Estão sempre falando da mesma coisa e não tem a eficácia, não é interessante e muito menos cativante, porque as almas precisam ser impactadas com uma mensagem de poder, com uma mensagem que vai mexer com as suas consciências, mexer com a sua mente, mexer com o seu intelecto. Quando aplicada corretamente, estamos aqui na apostila de novo, a homilética traz orientação ao pregador, que abordará com mais clareza o texto ao ouvinte. Se os temas apresentados forem mostrados com eficiência, a igreja conseguirá entender como fazer a aplicação pessoal do conteúdo ministrado. Vale lembrar, está aqui, vale lembrar que a mensagem cristã, quando construída, precisa necessariamente convergir a pelo menos um ou mais dos seguintes objetivos. Faz um highlight nesses objetivos que estão aí no finalzinho da página 2. Ou seja, a minha mensagem, a sua mensagem, a nossa mensagem, tem que alcançar um ou mais desses objetivos que estão aqui listados. Arrependimento, conversão, renúncia, metanoia, que é mudança de mentalidade, mudança de atitudes e encorajamento. Então, as mensagens bíblicas têm que girar em torno desses assuntos: arrependimento, conversão, renúncia, metanoia, que é mudança de pensamentos ou de mentalidade, mudança de atitudes e encorajamento, tá? Então, isso aqui é bem interessante. Na página 3, eu não vou fazer essa leitura. Por quê? Porque ela fala sobre além do discurso e a história da homilética. Então, pode anotar aí que você vai ter algumas páginas para ler em casa. Então, você vai ler na sua casa a página 3, até a página de número 10. Então, leitura das páginas 3 à página 10. É uma tarefa, toda semana a gente vai dar um número de páginas para vocês lerem, que a gente, na aula seguinte, a gente vai estar abordando um pequeno resuminho
do conteúdo destas páginas que terão a relevância na aula seguinte, né? Ou seja, o que está nos ensinando o conteúdo das páginas 3 à página 10? Além do discurso, a história, o panorama bíblico, né, que se fez a palavra de Deus, a organização da Bíblia, que foi dividida em 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento, período intertestamentário. É um resuminho da estruturação da Bíblia, da palavra de Deus. Se você não entende ainda como a Bíblia foi estruturada, como a Bíblia foi organizada, porque a Bíblia é a fonte da pregação, das mensagens, é a fonte da homilética, correto? Então, entre a página 3 e a página 10, nós trazemos aí um resuminho, bem pequenininho, porém importante, para você entender a estrutura da palavra de Deus, porque é o manual do pregador. O pregador vai usar o quê? O jornal de amanhã, o jornal de ontem, o jornal de 10 anos atrás, para estar falando no púlpito? Não, ele vai usar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vamos então saltar para a página 11. Anotaram aí, então, da página 3 à página 10, por favor, tarefa de casa, você vai então tomar um tempinho durante a semana para ler com atenção. Com atenção, não é um texto difícil, é um texto, inclusive, bem fácil, vai te dar muita informação para você conhecer como a Bíblia foi estruturada. Na página 11, essa parte que a gente vai começar a trabalhar bem fortemente na área da prática. Essa matéria ela vai estar sempre dividida em 2 partes, a parte teórica e a parte prática. Então, vamos entrar agora, de novo, um pouquinho numa parte teórica e já imediatamente entrar numa parte bastante prática. Tipos de sermão e suas particularidades. Como é que é? Existem tipos de sermões, sim, senhor. E os 3 mais importantes, alguns homiletas, que são especialistas na área da homilética, alegam que existem 5 tipos de sermão, e é verdade. Mas no uso do dia a dia, para mim, para você, para nós, que estamos estudando o básico em teologia, 3 já é mais que suficiente. E esses são os 3 tipos que nós, pelo menos, né, no curso básico, estaremos estudando. Esta matéria voltará a repetir-se no curso médio, né, para aqueles irmãos que desejem avançar, né, porque ninguém aqui é obrigado, no que terminar o curso básico, passar para o curso médio, mas alguns vão optar continuar. Não, eu quero continuar, pastor, eu quero avançar um pouco mais, eu quero crescer um pouco mais nos meus estudos teológicos. Aí você, indo para o curso médio, depois que seja aprovado no básico, você vai estudar na grade de matérias uma matéria chamada Homilética 2. Aí na Homilética 2 você vai encontrar os outros 2 outros tipos de sermões, né, que nós não vamos mencionar agora. Vamos só ficar com os 3 mais importantes estudados no curso básico, que é o temático, o expositivo e o textual. Repito, temático. Vou colocar na ordem: temático, textual e expositivo. Vamos conhecer rapidamente, bem rapidamente, as diferenças em cada um dos 3 e vamos começar a desenvolver um a um. Uau, isso aqui vai ser fantástico. Olha só. Lá na nossa apostila, cada um possui características únicas que os fazem diferentes entre si, podendo o ministro escolher o que melhor se adapta ao seu estilo de pregação e à finalidade do momento. Cada pessoa é uma pessoa, não é verdade? Me permita aqui dar alguns exemplos. O irmão Gil e a irmã Rubiana estão ali, marido e mulher. Se amam, são queridos demais. Mas o irmão Gil é diferente. A irmã Rubiana é diferente. Se fossem os 2 iguais, complicado seria o negócio. Irmão Gil é tranquilíssimo. Sabe aquele lago sereno? Fala isso com carinho. Eita coisa. Ali, olha o sorriso do homem. Já a irmã Rubiane, ela tem aquela turbina de 4 potências. Mas aí é necessário, irmão. Não é?
Se ele é tranquilo e a irmã Rubiane é turbinada, isso traz o equilíbrio no casal, glória a Deus. Imagina os dois turbinados, ou os dois devagar, aí o negócio não funciona, fica bem complicado. É igual aqui em casa, né? Eu sou o Lago Sereno, e até às vezes minha esposa diz: você está distraído, tua cabeça está em que planeta? Está no céu. Quem conhece a minha esposa, ela é agitadíssima. Lembra um pouquinho, com todo carinho e respeito, nossa irmã Rubiane, que são temperamentos muito parecidos, são coléricas, né? E o colérico é turbinado por natureza. O melancólico já é meio parado por natureza, mas se combinam maravilhosamente. Em outras palavras, de acordo com o estilo da pessoa, até mesmo o temperamento, o pregador vai lançar a mão daquele estilo de sermão com o qual ele melhor se identifica. Ao longo de vários anos, eu aprendi a me identificar muito bem com dois tipos de sermões, que seria o textual e o expositivo, porque são sermões que trabalham com o texto, não que eu não goste ou não me dê bem com o temático. O temático ele é o mais fácil de todos. Para começar, ele é o mais fácil porque ele trabalha com temas, com assunto, e você pode viajar em toda a Bíblia. Já o textual e o expositivo, você tem que ficar preso ao texto proposto para desenvolver a mensagem ali dentro. Você não pode se afastar nem para a esquerda e nem para a direita. Você tem que ficar ali, ó, grudado em cima do texto. Já o temático, não. Você dá a ênfase, o foco em cima do assunto. Vamos lá. Então, vai variar. Alguns de vocês vão amar fazer o temático, outros vão amar trabalhar com o textual, outros vão ficar apaixonados pelo expositivo. Então, alguns de vocês aqui vão ter preferências. Eu já tenho duas, textual e expositivo. Se eu tenho que ministrar na base de um temático, não tem problema. Mas, por questão de afinidade, para mim, funciona melhor o textual e o expositivo. Mas vamos ver então um pouquinho aqui adiante. Olha só o que diz aqui na apostila. Página 11, segundo parágrafo. Assim como as influências sociais e culturais e familiares vão formando nossa personalidade ao longo do tempo, cada pregador vai construindo ao longo do tempo seu próprio estilo de comunicar a palavra de Deus e não deve, de maneira alguma, se comparar a outros na busca da utópica perfeição. Vou repetir, você pode ter o pregador A, o pregador B com um modelo e uma referência, mas não ser uma cópia dele, não. Você tem que ser original, você tem que ser autêntico, você tem que ser você mesmo. Copiar até hábitos, tiques nervosos dos pregadores, isso é falta de personalidade cristã. Pode soar um pouco duro, pesado isso, mas Jesus nos chamou para sermos nós mesmos e não cópias das demais pessoas. Devemos sim ser imitadores de Cristo. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? E ser imitador de Cristo é uma coisa, ser cópia de um pregador é outra coisa completamente diferente. Então, lute para ser imitador de Cristo. Nunca seja uma cópia de um pregador ou de um ensinador. Você pode até ter um pregador ou um ensinador como uma referência, como um modelo, porém seja você mesmo. Isso que Deus se importa e quer que você seja. Entender que cada pessoa carrega dentro de si uma identidade única em Deus faz com que a barreira da comparação seja vencida e possamos fluir em nosso ministério com ousadia e graça. Temos que ser nós mesmos, nada de cópias de outros. Para os momentos em que nos sentimos incapazes ou inferiores a alguém, devemos lembrar que Deus sabe exatamente quem Ele escolheu para usar, com todos os defeitos e qualidades. Que interessante, né? Irmãos, Deus não está procurando gente perfeita. Não. Ele está procurando a pessoa mais defeituosa, mais complicada, mais cheia de carências para usar. Que isso, pastor? Só está brincando? Não, a Bíblia ensina isso. Ele nos salvou, nos lavou com o sangue de Jesus, não é? Nos capacitou pelo seu Santo Espírito e colocou nas nossas mãos uma tarefa maravilhosa, que é pregar a mensagem do seu evangelho. Mas alguns de vocês vão dizer, pastor, eu tremo igual a vara de marmelo na frente do povo.
Eu sou tímido, eu sou tímida. Pelo amor de Cristo, não me coloca na frente de um púlpito que eu morro, eu entro em parafuso. E eu entendo que tem pessoas que são tímidas, que tem pessoas que encaram um grupo de 80, 90 pessoas, entram num parafuso doido. Eu conheço um evangelista, você pode não entender isso. E quando ele toma o púlpito, ele treme, literalmente como se tivesse com mal de Parkinson. Aí eu fico, mas é um evangelista? Como é que é isso? Não estou entendendo. Chora, chora, chora. Depois de uns 15 minutos com o estado nervoso que ele fica, ele começa com muita dificuldade pregar a palavra. Dá um pouco até de dó, mas tem um chamado lindo da parte de Deus, tem uma vontade doida para fazer as coisas de Deus, mas ainda não foi orientado ou, quem sabe, treinado para superar essas limitações. Mas não se preocupe, tá? Isso é um pouco natural. A timidez é um pouco natural, né? O medo, a responsabilidade de estar diante de uma plateia, né? Eu me recordo que quando eu ministrei pela primeira vez a palavra, eu tinha 14 anos de idade, ministrei numa sala de seminário para 84 pessoas. Fiquei preocupado. Eu, menino de 14 anos, ministrando para pessoas maiores de 20, 30, 40 anos, e tinha até obreiros, né? A recomendação na época do meu pastor. Não era normal um adolescente de 14 anos ministrar numa escola teológica. Foi uma ação de Deus, não sou melhor do que ninguém em nada, mas Deus usou meu pastor, você vai ministrar, você vai ser... Mas eles vão me aceitar? Problema deles, eu vou estar contigo. E durante 2 meses, meu pastor não desgrudava do meu lado, até que então houve uma aceitação, porque é difícil, vamos ser sinceros, você olhar para um menino de 14 anos de idade e dizer, o que vai sair desse menino? Não vai sair nada. Mas na medida que Deus, por graça e misericórdia, foi nos ajudando, fomos desenvolvendo, então ganhamos a confiança, né, daquele grupo para a glória do Senhor. Não é fácil. Depois fomos ministrar em igrejas grandes, até que veio um enorme desafio, né? Chegamos a ministrar alguns anos atrás num estádio de futebol com 75.000 pessoas. É uma sensação estranha, muito estranha. Na Europa, né? Na Inglaterra exatamente. Nós tivemos a oportunidade de ministrar naquele famoso estádio de Wimbledon, né? Próximo a Londres, na capital da Inglaterra, né? Ministramos ali uma mensagem em 1 hora para mais de 75.000 pessoas. Eu pensei que eu ia desmaiar, mas eu fechei os meus olhos e comecei a recitar o Salmo 23 em português, aí Deus me deu a graça necessária e ministramos ali 1 hora a palavra de Deus. Uma experiência assim louca, bem louca. Nunca tinha ministrado para tanta gente na minha vida, mas eu percebi ali que o Espírito Santo, né, é o que nos dá força, nos dá graça, nos dá intrepidez e ousadia. Então, eu não duvido. Não sei quem vai ser quem. Quem aqui vai ser essa pessoa. Que um de vocês aí, Jesus vai levar para um estádio de futebol para pregar a 10 mil milhares. Não sei quem vai ser aqui. E eu não estou profetizando, não. Porque geralmente, assim, quando ministro essa matéria, pelo menos um Jesus vai levantar lá na frente para ser um pregador, uma pregadora de massas, né? Pode ser irmã Rubiane, pode ser irmã Gleice Kelly, pode ser evangelista Alexandre, pode ser irmão Ailson, pode ser irmão Fernando, pode ser qualquer um de vocês. Uma coisa é certa, se até lá Jesus não vier e isso acontecer, eu vou ficar muito feliz em ver o seu sucesso e ver essa bênção que Deus, que você já é, e vai ser maior ainda nas mãos dele, para a glória do Senhor. Então, vamos lá. O entendimento correto acerca do que Deus considera adequado para usar quebra toda resistência e possibilidade de dizermos não a Ele. Afinal, capacidade nunca foi um requisito para Deus, porque Ele capacita. Ele não busca os mais preparados, Ele busca os mais dependentes. Um coração humilde e disposto vale mais para Deus do que uma mente teologicamente prepotente. Eu vejo aí muito teólogo que se diz que sabe muita coisa. Eu sei muita coisa da Bíblia. Irmãos, a gente pensa que ao estudar anos já sabemos tudo da Bíblia. Não sabemos nada. Sabemos uma mínima fraçãozinha do que é a pessoa de Deus. Deixa eu falar bem rapidamente. Ó, esse livro aqui, ele não chega a revelar nenhum décimo do que é Deus. Olha só. Este livro aqui. Você gasta a vida inteira lendo ele várias e várias vezes. E você conhece a totalidade de Deus? Eu pergunto.
Você pode gastar esse livro lendo a vida inteira. Você conhece a totalidade de Deus? Impossível. Não tem como. Esse livro é infinito. Você lê 1, 2, 3, 4, 10, 15. Eu conheço um pastor que foi o meu mestre, o meu mentor, o pastor Antônio Gilberto da Silva. Ele já faleceu alguns anos atrás, aos seus 94 anos de idade. Eu nunca conheci alguém na vida que tivesse lido tanto a Bíblia. 597 vezes, só em português. Só em português. Em inglês, leu mais de 400 vezes. Em espanhol, mais de 600 vezes. Eu perguntei uma certa feita ao pastor Antônio Gilberto: pastor, depois de centenas de vezes ter lido a Bíblia, o que o senhor conhece de Deus? Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Começou a chorar e muito. Pastor, eu falei algo triste? Irmão, eu não conheço nada de Deus ainda. Hã? Mas, pastor, esquece. Eu não conheço nada. Ele gastou 60 anos da vida dele lendo essas quantidades de vezes. Perceberam, irmãos? Você gasta a sua vida inteira e não conhece nenhum por cento quem é a pessoa de Deus. Então, nós temos que mais pedir a graça e a misericórdia para nós continuarmos a prosseguir e continuar conhecendo o Senhor nosso Deus. A Bíblia é a fonte, nós apenas somos o canal. Vejamos, então, detalhadamente cada tipo de sermão e suas características. Vira comigo a página 12. Sermão temático. Agora nós vamos conhecer o sermão temático. Nós vamos trabalhar um por um, tá? Eu não vou falar os detalhes dos 3 ao mesmo tempo. Eu quero trabalhar separadamente com cada um deles, porque nós vamos dedicar tempo separadamente com cada um desses tipos de sermões. Sermão temático. Certamente, entre os 3 tipos de sermão, página 12. Este é o mais fácil de ser produzido, sendo recomendado para quem está iniciando na arte da pregação. Quem aqui está iniciando em pregar a palavra de Deus? Sem nenhum constrangimento, iniciando. Maravilha! Quem já está um pouco mais experimentado, já há algum tempo, quem já está um pouquinho mais experimentado? Evangelista Alexandre, só Evangelista Alexandre? A irmã Sabrina também. Isso, a irmã Sabrina lá, que ela está com a mão no volante, né? Se ela não tirar a mão do volante, dá problema depois, né? Não quero que a irmã Sabrina tenha problema. Meu irmão, seja os experimentados, seja os iniciantes, eu percebo que há uma preferência quase que esmagadora ao sermão temático. Vamos lá, vamos então começar a conhecê-lo. Contudo, olha só que interessante que diz aqui: contudo, mesmo diante da facilidade que ele proporciona, existe uma forma correta de elaborar um sermão temático. E é por isso que aprenderemos a seguir tudo que é necessário para construí-lo acertadamente. Porque há uma estrutura a ser seguida. Claro que Deus vai nos dando a devida orientação para, como diz no ditado, colocarmos os pingos nos is. Podemos dizer, em suma, a pregação temática é aquela cuja mensagem é desenvolvida em torno de um único tema, assunto central. Você não foge ao assunto, você vai trabalhar em cima do assunto. Ela não se detém a um texto específico, podendo usar várias passagens bíblicas para apoiar o tema escolhido. As principais divisões são tiradas do próprio assunto escolhido. Entretanto, apesar de ser um dos mais fáceis a desenvolver, sem dúvidas, também é um dos mais fáceis de errar. Olha que ironia, né? Da mesma forma que é fácil você trabalhar com sermão temático, da mesma forma é muito fácil você e eu errarmos no uso do sermão temático. É preciso ter cuidado para que os textos escolhidos não tragam outros assuntos que quebrem a unidade necessária para o bom desenvolvimento da mensagem. Isso aqui é importante. Aí o aluno, o pregador, aquele que está trabalhando com a confecção do sermão, ele tem que ter uma noção, pelo menos básica, da Bíblia Sagrada. Por exemplo, se você já leu pelo menos uma vez a Bíblia, uma vez ela completa, você tem uma grande vantagem. Se você ainda não leu completamente a Bíblia, pelo menos uma vez, essa vantagem ela já diminui um pouco.
Se você pelo menos já leu ou completamente o Antigo ou completamente o Novo Testamento, você tem 1/3 dessa vantagem, porque você tem uma visão panorâmica dos assuntos que os textos bíblicos estão abordando. Alguém está aqui comigo, gente, ainda? Isso. Eu vou aqui postar no grupo. Eu já fiz isso anteriormente e nunca é demais eu fazer novamente. Vocês terão que ter a necessidade. Entenda a minha abordagem. Uma coisa é necessidade e uma coisa é obrigatoriedade. Para fazer o nosso curso, o que é obrigatório? Ter Bíblia, caneta, lápis, caderno de notas e a apostila que nós viabilizamos, né? Ofertamos aos nossos queridos irmãos já dentro do seu valor da mensalidade. Ok, isso é uma obrigatoriedade. Agora, o que é uma necessidade? Ter um dicionário bíblico, um manual bíblico e uma concordância bíblica. Eu vou postar aqui agora no grupo 2 concordâncias ou 3 concordâncias bíblicas, as quais, pelo menos uma delas, você precisa ter. Não é uma obrigatoriedade, mas é uma necessidade. Acabei de enviar agora, está lá no grupo. Você pode ver agora, pode ver depois da aula. São 3 concordâncias. A primeira só existe em inglês e em espanhol, é a melhor de todas. É a concordância Strong's, é a melhor. Todas as palavras da Bíblia, todas, sem exceção, você pode não acreditar, estão catalogadas nesta concordância. Deixa eu mostrar a vocês, eu tenho ela aqui em inglês, me permitam. Olha o tamanho do bichinho. É enorme. Essa aqui é em inglês, eu tenho ela em inglês. Então, todas as palavras da Bíblia estão catalogadas aqui, ó. São mais de 30.000 palavras. É a melhor concordância bíblica que existe hoje no mercado. Que eu saiba, ela só tem disponível em inglês, essa, e aí eu postei no grupo em espanhol. Em português eu desconheço. Se existe alguém me avisa. Eu tenho procurado para lá e para colar e não tenho encontrado. A segunda que está aí é a Concordância Bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil. Você encontra no Amazon. As 3 você encontra no Amazon. Se você lê um pouco espanhol, razoavelmente espanhol, e pode adquirir a Strong em espanhol, nós temos 8 alunos que leem um pouco espanhol, então já adquiriram e estão se deliciando, porque ajuda demais a você localizar as palavras na Bíblia, como a palavra salvação, a palavra regeneração, a palavra amor, a palavra pecado, tentação, palavras necessárias para você trabalhar com os temas que vão lhe ajudar no desenvolvimento do sermão temático. A terceira concordância que você vê aí é a concordância bíblica Crescer. Ela também está disponível no Amazon. Então você escolhe. Você pode ter as 3 se quiser, ou pode ter pelo menos uma delas. Mas uma você precisa ter. Uma, pelo menos uma. Se pode ter 2, melhor ainda. Se pode ter as 3, excelente, arrebentou com tudo. Mas é aquela coisa. A primeira eu vejo um pouquinho mais complicado, para a maioria, né, que talvez terá um pouco de dificuldade na leitura, no espanhol. Mas é a melhor de todas as concordâncias. Como não existe, até o momento, por meu conhecimento, a menos que alguém está fazendo agora lá no Brasil, e eu estou completamente alheio a esse fato, que já exista ela disponível em português, a Strong. Mas na ausência da Strong em português, a da Sociedade Bíblica do Brasil e a Crescer são as 2 melhores. E não passa de $35, tá? Se pode ter 2 delas, excelente. Se pode ter uma, maravilha. Mas você precisa ter uma concordância. Sem essa concordância, vai ficar um pouquinho complicado, um pouquinho difícil, para você ter a identificação das palavras ligadas aos temas bíblicos. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Nas Bíblias de estudo, aqui eu tenho uma Bíblia de estudo, né? A Bíblia do Obreiro Aprovado. No finalzinho das Bíblias de estudo,
tem uma pequena concordância. É pequena, por isso que diz pequena concordância bíblica. Não é uma concordância, deixa eu ver aqui. A concordância que eu tenho aqui, ela é bem limitada, ela não chega nem a 1.200 palavras. Está aqui, pequena, não chega nem a 1.200 palavras. Mas algumas Bíblias de estudo já têm uma concordância um pouquinho maior, talvez 2.500, não passa de 3.000 palavras. Já estas que eu postei aí no grupo, elas passam de 7.000 palavras. E essas são realmente necessárias para vocês tê-las. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Por se tratar de um tema, alguns pregadores separam versículos isolados e acabam tirando-os do contexto e, consequentemente, falando heresias. Por isso, por mais que seja fácil, é preciso redobrar a atenção ao elaborar este tipo de sermão. Olha só, características do sermão temático. A divisão da mensagem não depende do texto, é extraída do próprio tema. Uma vez usado o texto bíblico, não há necessidade de usá-lo novamente, a não ser que contenha, escute essa, a não ser que contenha a ideia central do sermão. Escolhido o tema, busca-se em qualquer parte da Bíblia pelos textos que apoiam as ideias selecionadas. É o mais apropriado para os que estão iniciando no púlpito. Na página seguinte, nós temos um exemplo. Bem simples, o mais simples que você pode imaginar. Ó, exemplo de sermão temático. Tema: características do amor de Deus. Me acompanha aqui na página 13, por favor. Características do amor de Deus. Esse é o tema. Geralmente também é seguido de um título e de um texto pequeno, para daí extrairmos a ideia central. Mas não é obrigatório você usar esse texto. Mas eu vou orientar vocês, na medida do possível, como estão iniciando, alguns de vocês iniciando, a usarem o texto. Mas aqui nós temos um esboço, esse aqui é esboço, não é o sermão propriamente desenvolvido, tá? Esse aqui é um esboço sem usar um texto-chave. Só estamos usando o tema. E o tema é características do amor de Deus. Aí eu separei 4 tópicos. Os tópicos podem ser em algarismos romanos ou em algarismos arábicos. Eu vou explicar a vocês qual é a diferença. Aqui eu optei por usar no formato de algarismos arábicos. Número 1, o amor de Deus é eterno. Como é que eu sei que o amor de Deus é eterno? Porque Jeremias 31:3 assim nos ensina. O amor de Deus é soberano. Como é que eu sei disso? Porque Deuteronômio 7:8 nos fala sobre isto. O amor de Deus é grande. Como é que eu sei que ele é grande? Efésios 2:4 nos ensina sobre isso. O amor de Deus é imutável. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, nos fala sobre isso. Estão entendendo, gente? A gente descobre essas características através do que os textos bíblicos nos apresentam, nos ensinam. E aí você vai uma a uma, né? O amor de Deus é eterno, o amor de Deus é soberano, o amor de Deus é grande, o amor de Deus é imutável, ou seja, não muda. O sermão temático está aqui, ó. Não precisa necessariamente trabalhar com divisões em tópicos, não necessariamente, mas eu vou ensinar vocês a trabalhar em tópicos. Eles servem para orientar o pregador e facilitar na condução da mensagem, porém não são uma obrigação. Então vamos trabalhar com alguns modelos com tópicos e sem tópicos, ficando a critério de cada um a utilizá-los ou não. Vamos rapidamente fechar essa página aqui e aí já vamos começar para a prática. Vantagens do sermão temático. Número 1, variedade de assuntos. Qualquer tema pode ser desenvolvido. 2, variedade de embasamentos bíblicos. O pregador não precisa se prender a uma porção única da Bíblia, mas pode aplicar diversos textos que falam sobre um mesmo tema. Olha que interessante. 3, facilidade de preparo. Não exige tanto conhecimento de exegese bíblica. Permite liberdade para que o pregador organize e entrelace as ideias como achar melhor. 4, facilidade para alcançar o objetivo. O tema serve de bússola na busca das metas estabelecidas. Se o pregador deseja provar uma ideia, por exemplo, todos os argumentos podem ser dirigidos para essa ideia escolhida. Vocês observam que tem um grupo muito bom de vantagens, esse tipo de sermão temático. Mas observe as desvantagens. Preste atenção. Desvantagens do sermão temático. Número 1,
risco de secularismo. O que é isso? O pregador corre o risco de prender-se tanto ao assunto e às suas implicações que pode acabar ficando distante da Bíblia, principalmente se o assunto tiver conotação social. Isso é um risco. 2, risco de inaplicabilidade. A preocupação excessiva de expor e explorar o máximo o assunto pode levar o pregador a ficar só no plano das ideias e não conseguir fazer o público visualizar sua mensagem numa aplicação prática. Nunca se esqueça que toda mensagem tem que ter uma aplicação prática, ainda que você explique ela com detalhes, mas ela tem que ter uma aplicação prática. E número 3, risco de superficialidade. Por ser método fácil, há o risco do pregador negligenciar o estudo mais profundo. Afinal, é mais cômodo reunir vários versículos da Bíblia sobre determinado assunto sem se aprofundar em nenhum deles do que estudar profundamente o significado de um único texto. Então, esses são os três riscos do sermão temático. Vamos então agora partir para a prática? Vamos lá, vou colocar aqui na tela um esboço para a gente começar a montar um sermão temático. Prestem bastante atenção. Vamos lá. Maravilha. Isto, deixa aqui eu localizar a forma, isto, para eu compartilhar aqui com vocês. Todos estão enxergando? Todos estão enxergando? Sim, perfeito. Está aqui, ó, estrutura do esboço para o sermão temático. Geralmente, isso quando a gente trabalha nessa estrutura, a gente vai trabalhar com duas estruturas. Esta estrutura que ela é mais extensa e a estrutura que é mais resumida. Vamos trabalhar começando pela mais extensa, para depois vocês terem uma noção de como nós podemos fazer ela um pouquinho mais reduzida. Está aqui o sermão número 1. Vamos ter que aplicar um título, vamos aplicar um tema, já tem um texto, que não é necessário, mas do texto nós vamos tirar um tema. Aí temos que dar uma curta introdução, tirar 3 tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, lembra-se que eu acabei de falar? Não é uma obrigatoriedade colocar tópicos, mas vamos começar trabalhando com a questão dos tópicos, tá? E depois a gente vai trabalhar somente com a forma mais simples, que é 1, 2, 3 e 4. Mas vamos trabalhar assim, ó, tópico 1, em algarismos romanos, item 1. Tópico 2, item 1. Tópico 3, item 1. E um detalhe, a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão, ela é o resumo do conteúdo dos tópicos. Eu vou mandar depois isso no grupo, vou mandar bonitinho para vocês entenderem como funciona essa estrutura. Alguém, por favor, pode abrir o áudio e ler para mim João 3,16? Muito conhecido. Meu Deus, se você não conhecer João 3,16, eu vou fazer o apelo aqui para alguém se converter. Porque é muito conhecido João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, nosso querido irmão evangelista Alexandro. Todos já ouviram falar desse texto? Sim ou não? Vamos lá. Sim. Meu Deus, se a gente não ouviu falar desse texto, o negócio está complicado. Está complicado. Neste texto, podemos tirar 3 temas. Interessante isso aqui, né? Nós podemos tirar 3 temas, mas vamos ficar centralizados com um. E vamos procurar tirar o tema da onde? Do título. Aliás, ao contrário, vamos tirar primeiro o tema e vamos depois trabalhar com o título. Qual é o tema que mais me chama a atenção na leitura deste texto? Vamos lá. Qualquer um de vocês, gostaria da participação, se possível, de todos ou da maioria. Amor de Deus. Amor de Deus. O amor de Deus. Anote aí. Então, na verdade, esse vai ser o título. Este vai ser o título e não o tema. Por que não o tema? Calma, que você vai entender agora. Vou ler de novo o texto. Eu vou ler de novo o texto, aí você vai entender que o amor de Deus não é o tema deste texto. Não é. É interessante isso aqui, ó.
Vou ler de novo o texto e vou dar umas paradinhas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas pastor. tenha a vida eterna. Presta É. atenção comigo. O texto tem vários verbos que implicam o quê? Ações. E ações muito contundentes, ações muito drásticas, não é? Porque Deus amou. Como é que ele amou? De tal maneira, ou seja, numa intensidade tremenda, não é? Que deu uma dádiva enorme. Quem ele deu? Seu filho unigênito, seu filho único. Com qual objetivo? Para que todo aquele que nele o quê? Crê. A maior atitude. Não pereça, o maior escape, mas tenha a maior dádiva, a vida eterna. Então, vocês estão percebendo que o tema desse sermão não é definitivamente o amor de Deus. É mais do que isso. É a grandeza do amor de Deus. Alguém está percebendo comigo, gente? Porque tudo aí está numa proporção grande. Maior, 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 maior. Se esse texto não contivesse esses verbos que eu acabei de ressaltá-los, vocês prestaram atenção que eu fiz questão de ressaltar esses verbos. Não implicaria em grandeza, mas como cada um deles aponta para quê? Grandeza, coisa grande, coisa enorme. Então, é a grandeza do amor de Deus. Coloca aí, então, se você está escrevendo em algum lugar, embora eu vou depois... aí você vai começar a escrever. O título, sim, seria o amor de Deus. O tema seria a grandeza do amor de Deus. Aí, irmãos, nós podemos viajar na Bíblia. E quando eu digo viajar, buscar os versículos que falam sobre a grandeza do amor Ô, de pastor, Deus. Sim. pastor, só um minutinho. Nesse tema, só pode ser concluído só pode tirar um tema ou você pode tirar outro tema? Você pode ter outros temas, pode ter outra visão e tirar um outro tema. Porque No também momento que eu a começo... salvação, entendeu? Tipo, quando você fala que no Deus... momento que eu... mas eu tenho que analisar primeiro o texto. Se Sim. o texto ele é amplo e ele traz um tema comum de ponta a ponta, amém. Mas se o texto apresenta facilidade de eu encontrar 2, 3 temas, então eu tenho que fazer 3 sermões em separado. Consegue me acompanhar? Se o texto me apresenta a facilidade de eu encontrar 3 temas, então, ou eu trabalho com os 3 temas em separado, que serão 3 sermões em separado, ou se o texto tem a facilidade de conectá-los os 3 em um. Que é o caso que nós estamos fazendo aqui. Vamos conectar todos os temas ou as abordagens possíveis em um só. A priori, a gente tem na mente o amor de Deus, João 3,16. Mas aqui temos muito mais do que o amor de Deus. Temos a grandeza do amor de Deus. Já não fica limitado a só o amor de Deus, mas a algo superior, algo grande. Amou de tal maneira, deu o seu filho unigênito. Está falando de proporções enormes. Então, o tema aí é a grandeza do amor de Deus. Vamos lá. Como nós faríamos essa introdução? Uma introdução resumindo numa frase curta, de 2, como está ali, de 2 a 3 linhas. Qualquer um pode dar uma ideia. Ou 2 ou 3 de vocês podem dar ideias para a gente começar a montar a introdução. A introdução não pode ser algo muito longo. Não pode. Tem que ser algo objetivo e que fale
do que nós vamos abordar no sermão. Ou pelo menos a ideia temática, a ideia do assunto. Eu sei que vocês têm algo em mente. Vamos lá. Abram o áudio e compartilhem. Como é que nós poderíamos introduzir este sermão cujo título O Amor de Deus e o tema A Grandeza do Amor de Deus? Vocês observem que nós estamos exercitando o entendimento e a interpretação do texto que acabamos de ler. E aí temos que chegar num acordo só. Todos temos que entender a mesma coisa para interpretar a mesma coisa. Do contrário, dá zebra. Deu problema no áudio? Ninguém está falando ou o áudio está mudo? Eu estou olhando aqui nos meus controles, o áudio aqui está liberado. Que eu tenha a noção, o áudio está liberado. Vou dar uma frase de pontapé, para dar um pontapé inicial. Já que ninguém está tomando iniciativa, eu acho que está faltando café nessa casa. Acredito que sim, né? É a hora do café. É a hora do sono. Meu Deus, vamos lá. Comece a escrever. Uma frase curtinha que eu vou dar para vocês, para começar. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus. Começamos com essa frase. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus. Podemos agora colocar mais duas pequenas frases para fechar essa introdução. Duas pequenas. Que só se ficar essa frase fica uma coisa um pouco vaga, compreendem? Fica assim, algo evasivo, algo no ar. Dá para colocar mais duas frases? Dá. Então vamos colocar mais duas frases. Vou fazer uma perguntinha. Como é que esse texto apresenta o amor de Deus em relação a nós? Vou perguntar de novo. Dando a vida de Jesus por nós, né? Doando Dando a vida de Jesus por nós. Perfeito. Doando. Excelente. Então, como seria o nível deste amor da parte de Deus para nós? É um amor que busca salvar e não nos condenar. Salvar e nos condenar. Ok. Amor incondicional. Incondicional. Então, está esquentando o negócio. Parece o pique-esconde, está esquentando. Incondicional. Maravilha. Esse amor, então, não exige condições. Este amor é baseado exatamente em quê? Em quê? Algo foi feito para que este amor incondicional fosse manifesto. Tem que crer, pastor. Baseado no plano de salvação. Sim, mas vou repetir a pergunta, me acompanhe. Este amor, ele foi dado ao homem na base de algo que aconteceu. O que aconteceu para Deus Pai manifestar este amor? A morte. Ele deu seu único filho. A morte de Jesus Cristo. Esta morte, se ela não acontecesse, eu e você pereceríamos para toda a eternidade. Concorda com isso? Uhum. Ficaríamos distantes para sempre de Deus. Então, consequentemente, esta morte que todos nós teríamos que abraçá-la era por consequência dos nossos pecados. Perfeito. Então, este amor que foi dado da parte do Pai foi na base do mérito de quem? De Quem teve Cristo. o mérito aí? Jesus Cristo. Hein? Cristo. Jesus que teve o mérito. Então, temos que fazer essas perguntas para montarmos essas frases. Se todo o mérito repousou, recaiu na pessoa de Jesus,
Então, para nós, não teve nenhum tipo de mérito, concordam? Sim. Nenhum tipo de mérito. Então, como é que esse amor foi demonstrado? Foi um tipo de amor imerecido. Essa é a segunda frase. De um amor imerecido. Eu e você merecíamos esse amor da parte do Pai? De jeito e maneira. Então, olha as duas frases da introdução. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus. Ponto. De um amor imerecido. Ponto. Agora, vamos fechar a frase da introdução. Como que este amor, na prática, foi demonstrado por nós? A A morte, crucificação, crucificação no Da Gólgota. morte. Vamos melhorar essa frase. Através do sacrifício de Jesus. Mas é o item 1, Por- atrás do sacrifício. O sacrifício fica melhor porque não foi uma morte qualquer. Concorda comigo? Não foi uma morte qualquer. Foi um sacrifício. Jesus decidiu se autossacrificar. Isto, essa é a palavra, entrega. E essa palavra entrega está ligada diretamente com sacrifício. Isso. Procura ter isso em mente, meus irmãos. A morte de Jesus não foi uma morte qualquer. Não foi uma morte qualquer. Foi um sacrifício, uma entrega. Chamamos de sacrifício porque foi um auto-sacrifício, né? Jesus decidiu, o Pai decidiu. Então, nós já fechamos aí a primeira frase, a frase da introdução. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus, ponto. De um amor imerecido, ponto. Através do sacrifício de Jesus. Fechamos a introdução. Temos, então, agora os três tópicos. Os três tópicos. Você pode trabalhar sem fazer menção de nenhum versículo da Bíblia ou querendo só ficar dentro de João 3,16, que é um tema muito rico. Então, podemos trabalhar somente com a temática. Como seria o tópico primeiro? A grandeza do amor de Deus. Essa grandeza, ela é resumida através de quê? De um pensamento, de uma atitude, de uma teoria. Hã? De uma atitude, de uma decisão. Excelente, uma atitude. Começou com uma decisão. O Pai decidiu, porque Deus amou de tal maneira. E teve uma atitude, uma decisão. Então vamos começar o tópico 1. A atitude de Deus para o mundo. A atitude de Deus para o mundo. Meu Deus, que tremendo isso aqui. Vamos abrir um item, que seria um resultado dessa atitude de Deus para o mundo. Qual foi essa atitude prática de Deus para o mundo? Dá ao seu filho unigênito. Esta seria quem sabe, o tópico 2. O tópico 2 encaixaria perfeito. Excelente, evangelista Alexandre. Segura essa. Essa encaixa perfeito no Amor, tópico 2. Vamos ficar no tópico 1. A Amor. atitude de Deus para com o mundo. O amor, amor. Amor. Excelente, o amor. Então vamos colocar agora mais personalizado em relação a Deus. Deus ama o mundo. Estão me acompanhando, gente? Então, Item 1. tópico 1. A atitude de Deus para o mundo. Qual foi essa atitude? Deus amou o mundo. Ou ama, pode usar tanto no passado como no presente, porque Deus continua amando, é verdade, ele não deixou de amar. Você pode usar, então, amou no passado, que foi uma atitude lá no passado, na eternidade, com uma atitude que continua até nos dias de hoje. Ele ama o mundo. Perfeito. Agora, vamos pegar o gancho do evangelista Alexandro.
Número 2, estamos falando de atitude, então convém entender que os 3 tópicos vão falar da mesma temática, ou pelo menos do mesmo teor, atitude. Então, um tópico 2 seria a atitude de Deus. Para com quem? A primeira foi para com o mundo, e a segunda, para com quem? Baseado no que o irmão Alexandre falou agora há pouco. Atitude para com quem? Jesus. Isto! Tópico 2, a atitude de Deus para com seu filho. Uau! Irmãos, nós estamos montando um esboço de sermão. Isso é lindo. Então, tópico 2, a atitude de Deus para com o seu filho. Eu estou levando vocês a raciocinarem, a pensarem bíblica e teologicamente. Pastor, então a gente tem que conhecer um pouco a Bíblia. Sim, senhor. Por isso que eu estou falando da necessidade de uma concordância. Então, tópico 2, a atitude de Deus para com seu filho. Item 1. O que nosso irmão Alexandre falou agora há pouco? Deu seu Fala filho agora há pouco. unigênito. Deu o seu único filho para o sacrifício da humanidade. Oh, meu Deus! Deu o seu único filho para o sacrifício da humanidade. Uau! Tremendo isso. Esse é o tópico 2. Tópico 3, continuamos em atitude. A atitude de Deus para quem agora? Que a primeira atitude foi a atitude de Deus para com o todo mundo. aquele que crê. Isso seria uma consequência, seria um item, mas na verdade vamos trabalhar com o tópico. A atitude de Deus para os não conversos. A atitude de Deus para os não conversos. Aí no item do tópico 3, item 1 do tópico 3, como você vê na tela, que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Para não perecer, para você não repetir essa frase, se subentende que tem que ter, que tem que crer. Se crer, é óbvio, não vai perecer e vai obter a vida eterna. Vou repetir aqui como é que ficou montado esse primeiro esboço e a gente vai chegar agora na conclusão. A introdução é o título, o amor de Deus. O tema, a grandeza do amor de Deus. O texto, João 3,16. A introdução, Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus, de um amor imerecido, ponto, através do sacrifício de Jesus. Aí temos os 3 tópicos. Tópico 1, a atitude de Deus para o mundo. Item 1, Deus ama o mundo. 2, a atitude de Deus para com seu filho. Item 1, ele deu seu filho único para o sacrifício da humanidade. Tópico 3, a atitude de Deus para os não conversos. Que ninguém pereça ou se perca, mas que tenha vida eterna. Vamos lá. A conclusão. Como é que nós vamos fazer a conclusão? Está ali, 1, 2, 3. Essa conclusão ela tem que ser o resuminho do que nós falamos no tópico 1, no tópico 2 e no tópico 3. Não é necessário você usar a palavra exata atitude, mas tirar a ideia. Qual é a ideia que domina o tópico 1, tópico 2 e tópico 3? Vamos lá. Estou levando vocês a pensarem biblicamente e homileticamente. Como é que nós resumiríamos? Uma frase bem curtinha. Salvação, pastor? Não. Preste bem atenção. Olha o que diz o tópico 1. A atitude de Deus para o mundo. Deus ama o mundo. Qual é a conclusão que tiramos daí? O amor sacrificial, pode ser? Está chegando. Está esquentando, irmã Rubiane. Acende um pouco a chama. Qualquer um de vocês pode participar. Para mim, que a Começou bem. misericórdia de Deus é tão infinita que... O amor incondicional?
Ah, levanta o fogo para 4. Na escala de 8, vocês estão ainda no 4. Sem o amor de Deus não teríamos vida, pastor? Também já está na escala 6. Falta Vida 2 pontos para eterna. fechar. Aí deu uma esfriada para 3. Deu uma esfriada para 3. Vamos colocar lá, gente. É porque vocês estão tendo um pouquinho de dificuldade de fechar numa frase bem objetiva. Ó, o tópico 1, a atitude de Deus para o mundo. Deus ama o mundo. Então, qual é a conclusão? O amor de Deus pela sua criação. O amor de Deus pela sua criação. A conclusão é o resumo do tópico, ou trazer o resumo da ideia que o tópico em si traz. Então, escreva aí, o amor de Deus pela sua criação. O tópico 2, a atitude de Deus para com seu filho. Ele deu seu único filho para o sacrifício da humanidade. Qual seria a conclusão número 2, ou seja, o resumo do tópico 2? A entrega de Deus por nós, através de Jesus. Perfeito, esse é o resultado, mas eu quero a causa. Salvação. Esse é o resultado. Não, está correto, corretíssimo. Esse é o resultado. Eu quero agora a causa. A causa. O que levou Deus a fazer isso? O amor dele. Pecado. Salvados para pagar amor nossos de pecados. Sim, mas vocês estão esquecendo de uma palavra-chave que Remissão levou dos a pecados. Deus. A graça. A graça. Ei, meu Deus! A graça de Deus revelada aos homens. Não se esqueçam, a gente merecia alguma coisa? Não merecia nada. Não. Nada. Absolutamente nada. Entenda isso aqui, ó. Tópico 2, a atitude de Deus para com seu filho. Ele deu seu único filho para o sacrifício da humanidade. Como é que concluímos isso aqui? É a graça de Deus revelada aos homens. Nada baseado no que eu fiz, o que você fez, mas baseado no que Jesus fez. Então, é a graça de Deus. Tópico 3, a atitude de Deus para os não conversos. Que ninguém pereça ou se perca, mas tenha vida eterna. Alguém já falou. Misericórdia de Deus. Essa é a consequência, eu quero a causa. Alguém já falou agora há pouco. O resumo, a conclusão do tópico 3. Alguém falou agora, coisa de uns 5 minutos. Vê como é importante anotar as ideias, porque elas têm conexão, elas se ligam. A atitude de Deus para os não conversos, que ninguém pereça ou se perca, mas que tenha vida eterna. A Plano de conclusão 3. salvação. O amor incondicional? Essa é a consequência, eu quero a causa. Plano de salvação. A remissão dos Causa. pecados. Não, é consequência. A causa é aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Ouviram agora há pouco? Para haver salvação, tem que ter o quê? O crer. Sem crer é impossível agradar a Deus. Resumindo, então, a conclusão 1. O amor de Deus pela sua criação. 2. A graça de Deus revelada aos homens. 3. Aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Vamos para um segundo temático? Vamos lá. Está aqui o texto, já lemos esse texto, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça para ter vida eterna. O segundo sermão vai ser baseado no Salmo 23. A gente não vai conseguir fazê-lo todo hoje, porque eu tenho 5 minutos apenas, mas eu vou dar uma rápida introdução. Olha só. Olha o texto do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mais conhecido, impossível. Ok. Aqui eu coloquei seguindo a mesma estrutura do sermão número 1, mas nós vamos fazer um pouquinho diferentes. Aqui eu coloquei tópico 1, tópico 2, tópico 10. Então vamos ter só isso como uma base. Então nós vamos fazer agora na base de números, ou pode ser em romanos, ou pode ser em algarismos arábicos. E aonde você vê aqui a palavra item, vai ser a explicação dos itens. Só que aqui nós vamos fazer diferente. Vamos fazer em 10 partes. Como é que é? Porque o Salmo 23, ele dá condições para nós destrincharmos, entende? Descascarmos ele em 10 partes. 10 partes. Então, vamos nos propor a fazê-lo em 10 partes, tá? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O texto é o Salmo 23. Vamos primeiro descobrir o tema para tirar o título. Qual o tema mais chamativo? O assunto que salta aos olhos quando você lê todo o Salmo 23. Senhor, nosso pastor perfeito. Senhor, nosso pastor. Seria um deles. Mas O tem um cuidado de outro que Deus. é mais chamativo ainda. Se você ler cada um dos 6 versículos, você vai descobrir que este tema está em todos os 6 versículos. A O questão cuidado do de Deus. o cuidado de Deus. Quem falou? Quem falou? Eu. Irmã Gleice, parabéns. Começou com 3 pés direitos, 50 pontinhos para a senhora. Oh, meu Deus. Irmã Gleice começou com 50 pontinhos. Rapaz, irmã Gleice, parabéns. Ela recebeu a unção alexandrina. É o que dá, irmão Alexandre. A sua unção pulou a porta de um lado para o outro, atingiu a sua irmã em cheio, 50. O cuidado de Deus. Rapaz, parabéns, irmã. 50 pontinhos, irmã. Gleice, se essa continuar assim, você vai ficar isenta dessa matéria, sem fazer trabalho. O cuidado de Deus. Coloque aí, é o tema do Salmo 23. Lê depois com atenção, todos os 6 versículos. Você vai ver o cuidado de Deus no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4. É um tema que domina todos os 6 versículos. Agora tem um título que parece que não, ele domina também os 6 versículos. O tema é o assunto, me acompanha? Mas tem um título que ele é apropriado e abraça todos os 6 versículos. Como seria o título? Porque do assunto podemos tirar um título, não é verdade? É como fosse um subtema, um subassunto. Davi estava onde? Davi estava no mar, na selva, no palácio. Aonde ele estava? Estava apacentando ovelhas no pasto. Mas exatamente aonde? A Bíblia, o Salmo 23 diz exatamente aonde. Só você ler com atenção que você vai descobrir exatamente aonde. Em passos verdejantes. Não necessariamente. Ele estava numa situação completamente oposta. Vale da sombra da morte? Está esquentando. Está esquentando. É exatamente onde ele estava. Ele estava falando dos pastos verdejantes como um desejo, como um anelo. Mas não era a sua situação geograficamente falando. Lê com atenção, você vai descobrir aonde. Começa por aí, Vale da Sombra do Mar Norte. Então ele estava exatamente aonde? O título seria Misericórdia? Não. Ele estava no momento de aflição dele, né? Momento de aflição, mas exatamente aonde? Interessante, né? A maioria das pessoas lá não descobrem aonde estava Davi aí. Na Davi casa do estava Senhor? no Na casa do Davi estava Senhor. no deserto.
Davi estava no deserto. Deserto. Cantando verano no Sim, pasto. senhor. Deserto. A expressão, ainda que eu andasse na sombra do vale da morte. Essa é uma expressão hebraica para deserto. Pouca gente sabe disso. Isso é um hebraísmo. A Bíblia tem expressões chamadas hebraísmos. Que são hebraísmos? São expressões categóricas, clássicas, na cultura judaica, que identificam situações geográficas e culturais. Então, Vale de Sombra da Morte é traduzido como deserto. Para fechar, só para fechar. A provisão no deserto é o título. A provisão no deserto. A provisão no deserto. Trabalhinho de casa, você não é obrigado a trazê-lo prontinho na próxima aula, mas quem puder e quiser, fique à vontade. Quem conseguir trazer arrumadinho, vou dar ponto. Mas não é obrigado. Ninguém vai perder. Mas se trouxer arrumadinho, aí já ganha, quem sabe, até 75 pontos. Você vai dividir esse sermão em 10 partes e explicar numa frase cada uma das 10 partes, todas baseadas nas partes dos versículos do Salmo 23, que são 6 versículos. Me acompanham? Como são 6 versículos, você vai trabalhar com cada uma destas partes, distribuindo-as para o Salmo 23. Vou repetir de novo. O Salmo 23 tem 6 versículos, mas eu quero que você distribua em 10 partes. Daí você vai ter que ter o cuidado de olhar cada situação dentro dos 6 versículos e separar. Isso aqui significa isso, significa isso, significa isso, significa isso, significa isso. Aí nós vamos fechar o conjunto. Como é que é a provisão no deserto com respeito ao cuidado de Deus? Ela é isso, ela é isso, ela é isso, ela é isso. São 10 partes. E todas essas 10 partes, lê de novo, é lindo demais. Todas essas 10 partes estão dentro desses 6 versículos. Vou dar uma dica. A maioria dessas partes, cada versículo, em média, vai trazer 2 unidades. Anote aí. Em média, cada versículo vai trazer 2 partes. 2 partes, em média. Não necessariamente que cada versículo obrigatoriamente tenha que trazer 2 partes, mas em média vai trazer 2 partes. A grande maioria vai trazer 2 partes. Então, leia com carinho, analise. Se você tem uma Bíblia de estudo, busque até um comentário, e os comentários ajudam bastante, tá? A minha orientação é que você procure ficar dentro do tema. Se quiser usar versículos fora do Salmo 23, que confiram com respeito à provisão no deserto ou cuidado de Deus, vocês podem usar, tá? Não é obrigado, mas na próxima aula, então, nós já vamos armar esse esboço, vamos montar todo esse esboço, e quem se animar a trazer as 10 partes e explicando cada uma delas com a conclusão, poderá ganhar de 50 a 75 pontinhos. Perfeito? Entendido por enquanto? O que vocês estão achando? Não é muito curioso, não é muito interessante montar um sermão? Um esboço de sermão? É como fosse montar um pequeno estudo bíblico em cima do texto. Mas esse é aquilo que eu falei. O aluno tem que ter uma noção dos assuntos bíblicos relacionados com os textos que ele conhece. Em outras palavras, quanto mais textos da Bíblia eu conheça, eu terei melhor memória de associá-los aos assuntos. Quanto menos textos da Bíblia eu conheço, mais dificuldade eu terei de associar os textos com seus respectivos assuntos. Quantos estão me entendendo, gente? E como é necessário para pregar a Bíblia, a pregar a palavra, termos uma noção básica de leitura da palavra de Deus. Estamos de acordo com isso, irmãos? Para nós pregarmos uma mensagem, por mais simples que seja, nós temos que ter uma noção básica dos textos da palavra de Deus relacionados com 6 assuntos. Meus irmãos,
Valeu alguma coisa a pena hoje? Para começo, valeu a pena? Calma, tem coisa linda aí pela frente, que você ainda não está entendendo. Tem coisa muito linda aí pela frente que você vai ficar, uau, eu estou fazendo estudo bíblico direto. Porque a homilética, ela é um pontapé inicial que vai lhe ajudar, não apenas você a trabalhar com melhores mensagens, mas vai te dar a base para fazer estudos bíblicos. Você vai começar a fazer você mesmo estudos bíblicos e Deus vai dar a oportunidade de você ministrar alguns desses estudos bíblicos em 15, 20, 30 minutos e as pessoas não vão acreditar. Ué, é o Gil Grijol ministrando um estudo sobre a salvação? É a Rubiane falando de regeneração e justificação. Peraí, não é possível. Esses aí são 2 teólogos, mas é isso mesmo. A intenção não foi essa, mas Jesus vai fazer de vocês pessoas que vão debulhar a Bíblia. Vai fazer com cada um de vocês. Basta que vocês se coloquem. Deus está com vocês. Amém? O Espírito Santo está com vocês. Está com cada um de vocês. A graça de Deus está aí, revelada. Tá? A Bíblia está na mão de vocês. É só fazer isso aqui, ó. Isso aqui, e Deus vai honrar o esforço de cada um de vocês. Eu estou grudado com vocês. Não estou. Está agarrado. Eu não saio da barra da saia de vocês, ou da calça que seja. Estamos aí juntíssimo, né? E essa matéria vai ser linda, né? Quando fechar, você vai ter saudades em voltar a fazer essa segunda matéria, mas é só no médio em teologia. Gente, passamos um pouco do horário, sempre terminamos às 10, já são 10h08. Quero agradecer a paciência de vocês. Irmão Ailson, obrigado pela paciência. Casal Gil Grijol, Rubiane, obrigado. Obrigado também, nosso evangelista Alexandre, Sebastião, irmão Joel, Gleice Kelly, hoje levou 50, né? Quem sabe na próxima ela leva 70. Olha, a irmã Gleice Kelly está prometendo, ela vai levar 75 e vai colocar muita gente aí no chinelo. Deixa quieto. Geralmente quem começa quietinho começa com força. Obrigado, irmão Alisson, irmão Zaqueu, irmã Vanderleia, irmão Jonathan. Se gostou da aula, manda uma mensagem, pastor, gostei, fico. Se não gostou, pastor, estou indo embora. Manda uma mensagem para eu saber o que eu vou fazer adiante em orientar o irmão, né, no que tem que fazer nos passos seguintes, né? Se o irmão não gostou, diga, não gostei, estou indo embora, tchau, tchau. Mas se gostou, manda lá um ok, que em seguida eu vou mandar hoje uma mensagem de texto já com as orientações do que o irmão tem que fazer. Obrigado, irmão Fernando, obrigado a todos vocês. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, e agradecer. Sebastião Gabriel, Sebastião Gabriel, lembra o meu filho, né? Meu filho é Israel Levi Gabriel, esse é Sebastião Gabriel, meu Deus, é arcanjo não, é anjo, arcanjo é Miguel, né? Irmão Zaqueu, que está ali feliz da vida, né? O filhão Gabriel, mensageiro de Deus, né? Portador de Deus. Então, nosso irmão Sebastião Gabriel vai estar nos dirigindo uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Só hoje que não veio, infelizmente, o irmão Alessandro. Vamos tentar descobrir o que aconteceu com o irmão Alessandro, que ele trabalhou muito hoje e não teve as condições de estar conosco, mas esperamos em Deus que na próxima aula ele esteja. Irmão Sebastião Gabriel, por favor, agradecendo a Deus pela aula de hoje e nos despedindo. Amém. Senhor Jesus, meu Pai, te agradecendo, Deus, por mais essa rica oportunidade, ao que nós passamos aqui, meu Pai, essas horas de muito proveito para as nossas vidas, Jesus. Te agradecemos por cada um, por cada aluno que está aqui, meu Pai, que se disponibilizou para estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Te agradecemos, te louvando pela vida do nosso professor, do nosso pastor, meu Pai, a qual está aqui, meu Pai, dedicando o máximo para passar para nós aquilo que é de Deus, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai, pelas bênçãos sem fim que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Te agradecemos por tudo mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Obrigado àqueles que já fizeram seus pagamentos, muito obrigado. Se você ainda não fez o seu pagamento, tem até o dia 30. Até o dia 30 você tem a oportunidade de fazer o seu pagamento sem a multa de $10. Muito obrigado, Deus os abençoe. Não se esqueçam de ler as páginas que eu dei aí para vocês, tá? Não se esqueçam que é da página 3 à página 10. Muito obrigado. Vamos ao nosso lema para terminar a nossa aula. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
É necessário que ele cresça Para que ele e cresça eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, no coração de cada um de vocês. Deus os abençoe. Ótima noite de terça, excelente semana. A aula gravada em 1 hora já vai estar ali no grupo para você rever o que nós estudamos hoje. Muito obrigado. Deus os abençoe. Sejam bem-vindos os novos alunos e com toda a força continuaremos na próxima terça-feira, dia 25, se Deus quiser. Muito obrigado. A paz do Senhor. E aguardando, irmão Jonathan, aqui a sua resposta. Muito obrigado. A paz do Senhor. Pode ser.